Olá, boa tarde. Olha só, estamos no ar quarta-feira e está no ar o seu programa. Muito obrigado pela sua audiência de sempre, muito obrigado pela sua companhia. Sempre um prazer ter aí as portas da sua casa abertas, as portas da sua sala aí para que a gente entre e converse um pouco, né? E essa participação, essa conversa é muito interessante e muito legal quando você está junto com a gente. Muitas vezes a gente não lê a sua participação aqui no ar, mas é que acontecem dois programas. O programa que você assiste pela televisão, mas o programa que não vai para o intervalo e que nunca termina nas redes sociais. Você pode conversar com a gente através do facebook.com/seu programa. Curta a nossa página para você ficar sabendo de todas as novidades do programa e sempre interaja com a gente. Também pelo Twitter, o @seuprograma. Nos siga aí no Twitter, faça sempre os seus comentários, interaja com a gente nas redes sociais, tá bom? Tem também o nosso blog, o novotempo.com/seu programa. Você pode também ter acesso a todas as nossas novidades e você pode também assistir aos programas que já foram ao ar. Então, estamos aí presentes 24 horas por dia nas redes sociais. Esse é o seu programa e a gente tem sempre presente para você. Vou falar aqui da revista Princípios, mostrar essa nossa revista companheira aqui de todas as tardes. Você pode ter a revista Princípios inteiramente grátis, tá bom? É só você entrar no nosso blog, o novotempo.com/seu programa, e a gente vai... você pede lá a revista e a gente vai entregar para você inteiramente grátis e com todo o nosso carinho, tá bom? Nessa revista tem várias dicas sobre saúde, dicas sobre Bíblia. Então, esses assuntos que a gente trata aqui no programa, muitos assuntos estão aí na revista, tá bom? Revista Princípios. A resposta do fim está no princípio, tá bom? A gente quer dar esse presente para você, é só você entrar no nosso blog e pedir agora mesmo a nossa revista. Entregar o coração a outra pessoa pode significar um ato de amor. E geralmente isso acontece quando nos casamos, quando temos um bom relacionamento em família, ou ainda quando entregamos o nosso coração a um amigo sincero. E de forma figurada, afirmamos que nosso coração é de uma outra pessoa. Mas falando de modo literal, existem momentos da nossa vida que precisamos realmente entregar o nosso coração a mãos humanas, almejando um toque preciso, um conselho adequado e o socorro profissional para que possamos seguir adiante com saúde. Hoje é dia do cardiologista, pois é, e o seu programa vai receber o Dr. Everton Padilha e juntos nós vamos aprender a cuidar melhor do nosso coração. Você sabe como ele é importante para a nossa saúde de um modo geral, né? Se você tem dúvidas de como você pode cuidar melhor da sua saúde, você pode participar da nossa enquete. Então manda sua pergunta para a gente. Você já conhece. facebook.com/seu programa, o nosso Twitter é o @seu programa. E sabe que eu nem comentei aí quando falei das redes sociais no início, mas a gente tem também o nosso Instagram, né? Recém-chegado aí nas redes sociais do seu programa. É o @seu programa também. Nos siga, poste fotos lá, inclusive, curta as nossas fotos, tá bom? Todo mundo que participar da nossa enquete, que fizer pergunta, tá concorrendo às camisetas. São duas hoje, produção, também? Duas camisetas do Contagem Regressiva que eu mostrei durante toda a semana. Até sexta-feira, às 8 horas da noite, tem o Contagem Regressiva com o pastor Luiz Gonçalves. O endereço é evangelismoweb.com, tá aparecendo aí no seu vídeo. evangelismoweb.com, às 8 da noite, pastor Luiz Gonçalves esclarecendo todas as dúvidas. Pastor Luiz Gonçalves, você já conhece aqui do Arena do Futuro. Então, todo mundo que participar fazendo a pergunta aí sobre como pode cuidar do coração de forma saudável, tá concorrendo a essas duas camisetas. Vamos lá para as principais notícias do Brasil e do mundo. Todas as tardes, o Departamento de Jornalismo aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, nessa parceria com o seu programa, e a Bianca Oliveira com a gente todas as tardes. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Wagner, e você? Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde para você. Bianca, muitas notícias, muita coisa acontecendo e a gente tem que ficar muito bem informado sempre, né? Com certeza. Infelizmente, a gente começa com uma notícia não muito boa. As tensões ali no Egito se intensificaram. As forças de segurança do Egito começaram a desmontar hoje os 2 acampamentos em uma praça no Cairo, mantidos por aliados do presidente deposto Mohamed Morsi no Cairo.
Janeiro. Eles já estavam acampados, essas pessoas, os aliados, né, apoiadores do Mursi, há 45 dias nessa praça. Nessa ação truculenta de hoje, segundo a Irmandade Muçulmana, pelo menos 800 pessoas morreram e centenas de pessoas ficaram feridas. Segundo o Ministério da Saúde, o número é outro. 149 pessoas morreram e quase 900 ficaram feridas. As estimativas de vítimas, como você já percebeu, estão muito confusas. A gente não pode afirmar ao certo quantas pessoas morreram ou quantas pessoas estão feridas. Para que você entenda, o que aconteceu hoje no Egito? As forças de segurança começaram a dispersar os acampamentos com a ajuda de policiais, com a ajuda de carros blindados e também helicópteros. Há relatos ainda de que a ação da polícia foi muito truculenta, foi uma ação violenta. Segundo uma agência de notícias americana, militares do governo dispararam tiros de advertência e bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes que ali estavam. Logo após a ação da polícia, havia muita fumaça, muita correria, a gente pode perceber nas imagens. O ataque de hoje não era inesperado, né? Já estava para acontecer uma tensão dessas. E desde o fim do mês sagrado, que é o Ramadã, ali na região do Egito, na semana passada, foi esse mês sagrado, fim dessa semana, o governo egípcio já havia indicado que tomaria uma providência com relação a esses acampamentos. Hoje, em protesto contra a repressão, o que aconteceu? O vice-presidente interino, Mohamed El Baradei, ele renunciou ao cargo, intensificando mais ainda a crise política ali no Egito. O governo egípcio decretou também estado de emergência por um mês em todo o país. Não é de hoje que o Egito passa por uma crise política. Desde a época do ditador Hosni Mubarak, por exemplo, o Egito tenta se encontrar ali nessa questão. É basicamente uma crise de legitimidade política, como a gente chama, ou seja, ninguém se sente representado, né, pelo governo, o povo não se sente representado pelo governo. Mursi foi eleito democraticamente no país, mas o povo ficou totalmente insatisfeito e tirou ele do poder, intensificando ainda mais a crise. Agora, os aliados do ex-presidente invadem as ruas clamando a volta de Mursi ao poder. E tudo isso com muita violência, que é extremamente negativo para o país, né? Não só politicamente, mas também socialmente. O mundo olha para o Egito, com certeza, com uma certa tensão, Wagner. Com certeza. A gente tem acompanhado essas notícias do Egito, a situação só está se agravando, né, Bianca? Sim. E as novidades a gente vai acompanhando aqui pela programação da Novo Tempo. Sim. A gente vai atualizando aqui o nosso amigo para que realmente a gente entenda o que acontece ali. As guerras sectárias ali na região do Oriente Médio sempre foram algo de discussão, né? Às vezes a gente se cauteriza um pouquinho de imaginar, mas é mais uma guerra, mas são mais 100 pessoas mortas. E não é bem assim. A gente precisa realmente discutir e ver o que pode ser feito. É claro que você aí de casa não pode fazer muita coisa pelas pessoas que estão morrendo no Egito, mas acho que essa discussão, essa humanização das coisas vai tentando amenizar as situações de conflito, não só no Oriente Médio, mas em todo o nosso planeta, Wagner. Bom, uma outra informação que ainda é questão de polêmica, a gente volta até ao Brasil para discutir isso, é o número de pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro que cresceu na última década. Gente, 29% é esse aumento de desaparecidos. Desde 1990 para cá, ou seja, 2013, mais de 90 mil pessoas simplesmente desapareceram do estado do Rio de Janeiro. Somente nos primeiros 5 meses deste ano, mais de 2.600 pessoas. Vou repetir, só no semestre deste ano, mais de 2.600 pessoas desapareceram em todo o estado do Rio de Janeiro. É uma média de 17 pessoas desaparecidas a cada dia. E o que é curioso é que esses dados, eles vêm na contramão da redução dos índices de homicídios dolosos, que são aqueles homicídios intencionais, né, que caíram 50%. E ainda os autos de resistência, que são os confrontos com a polícia, que também caíram 60%. O governo ainda procura, é claro, uma explicação para a gente entender esse aumento, né, de desaparecidos. Mas, segundo especialistas, inclusive conversei com um hoje pela manhã, da área de sociologia, fica claro que, com o aumento de desaparecidos, juntamente com a queda de homicídios e autos de resistência, que é esse confronto com a polícia, muitas mortes foram ocultadas. Então, esse tema, Wagner e amigo telespectador, ele volta a ser discutido
depois do sumiço do servente de pedreiro, o Amarildo. Você lembra, né, Wagner? O Amarildo, ele tem 48 anos, sumiu ali da favela da Rocinha. O Amarildo foi interceptado pela polícia no último dia 14 de julho, foi levado para o UPP da Rocinha, no alto do morro, e nunca mais apareceu. Hoje está completando um mês que o Amarildo foi levado pela polícia e não voltou mais. E isso, é claro, reacende uma delicadíssima discussão da atuação truculenta da polícia. O caso do Amarildo não é isolado, a gente percebe isso pelos números e digo mais, há um sério argumento de que existe sim uma criminalização das favelas em nosso país, ou seja, pobre e negro são sempre os culpados das coisas ruins do nosso país. Isso é muito delicado e é muito mais profundo também do que a gente pensa. A violência urbana não é algo recente em nosso país, Wagner. Pois é, Bianca, notícias tristes e de tensão aqui hoje, né, no seu programa. Esse caso do Amarildo, eu não sei a que conclusão a gente vai chegar desse caso e se a gente vai ter uma conclusão desse caso, né? Não vai ser mais um desaparecido que a gente nunca vai saber onde foi parar. Pois é. Tomara que não caia no esquecimento, que essa discussão ela continue para que a gente comece a refletir um pouco mais na violência urbana aqui do nosso país. É claro que o termo violência ele é muito mais profundo, não é algo que vem só da polícia, claro. É algo que vem da sociedade como um todo e ela não está presente somente no século XXI e sim desde sempre, principalmente no comecinho ali aqui da história do nosso país. Mas acho que é um tema que precisa ser realmente discutido, realmente precisa ser levado para frente e que haja assim uma conclusão e de que se for confirmado que a polícia realmente esteve envolvida nesse caso, que ela seja punida. Com certeza. Bianca, muito obrigado. Ótima tarde para você. Para você também e ótimo programa. Hoje eu vou estar ligadinha, vai falar sobre o coração, acho bem bacana. Vamos aprender a cuidar do coração, né? Legal, Wagner. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você continua ligado aqui no seu programa. Como bem disse a Bianca, hoje a gente vai aprender como cuidar do nosso coração, esse órgão tão importante do nosso corpo, já que hoje é dia do cardiologista. Vamos procurar o cardiologista mais, né? Na volta do intervalo, a gente também tem o nosso momento de oração. Hoje é quarta-feira e o pastor Fred Branco vai estar com a gente no nosso lugar de paz. Então não sai daí, o seu programa faz uma paradinha rapidíssima e a gente volta já.